Bom dia. Declarada aberta a sessão. Parou no artigo 168 do Código. Passa ali para o vereador Paulo, por favor. Que era aquela questão das áreas de lazer. Nós havíamos feito a discussão. Alguém quer discutir mais alguma coisa? Eu quero. Fala, vereador. Qual que é Paulo. o tema da área de lazer que você está discutindo? Vereador, é porque a Prefeitura fez uma inovação no Código e quer cobrar IPTU das áreas públicas ou das áreas de lazer. Isso é um absurdo. Dentro dos condomínios. Não, dentro do condomínio é outra coisa. E loteamentos. Condomínio, os ricos têm muito, tem que pagar muito. Só que não pode olhar só pelos ricos. Tem condomínio de pobre e condomínio de rico. Eu não conheço dos pobres, não. Porque... Uai, o Irisville? Não, o Irisville não. Lá não é condomínio, não. Não. Atravessaram o país, botaram eles lá no meio do matagal. Uai, você perguntou. Onde é que é o seu condomínio? Você cria vergonha, Morena. Senhores, mais alguém quer discutir? Eu quero. Fala, meu amigo. Eu acho que... Vamos tentar dar uma aceleradinha, Sim. Tá, Paulo? Mas eu nem abri a boca, você já está me cortando. Não, amor, é só pra gente acabar com isso. Tenho dito, então, O pronto. povo do governo aí tá falando que a gente não tá voltando à dívida, isso e aquilo, e não percebe Você não tem que o dar essa esforço satisfação. Você está cumprindo uma missão comissão. de presidente da comissão, e muito bem. E também é assessorado pelos companheiros que faz parte. Claro. Infelizmente, houve uma promessa que eu faria parte dessa comissão, mas eu estou começando a acreditar que promessa de político, o trem não funciona muito bem, não. Então, de forma que eu quero falar que, quando se trata de área de lazer, eu fiquei até estarrecido, porque o mutirama foi feito para os pobres. O Iris contou uma história que os filhos do rico iam para o country, para o jockey, iam para o jaó, e os filhos do pobre não tinham lugar no seu Córrego Nicunzo, o Meia Ponte e o João Leite. Aí ele fez o mutirama para realmente agasalhar as crianças pobres. E lá podia ir rico, preto, amarelo, não tinha problema. Agora, o que aconteceu é que lá, por exemplo, tinha aqueles pensionários que está lá desde o começo, agora foram retirados assim, bruscamente, sem nenhuma satisfação, sem nenhuma audiência, sem nenhuma uma condição de direito de defesa. E aí estão transformando, por exemplo, o zoológico, o mutirama e todos os parques. Agora vim cobrar área de lazer nos parques. Pelo amor de Deus, eu acho que nós pagamos muito. Está na hora de a gente começar realmente a botar freio nisso. Como o líder do prefeito não está aqui, eu espero que o homem que derrubou o líder possa realmente falar alguma coisa referente a isso aí. Em discussão, em votação, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Eu 3 contra. Eu, a Lé e o Bocão. O governista lá ficou caladinho. Emenda Contra rejeitada. também? Contra também. Foi 3 votos contra, viu, Sabrina? Foi, Sabrina. 3 votos contra. Você votou contra? Votou. Não, é um absurdo. Você fez assim, né? Quando o IPTU chegar lá da área de lazer, a gente vai estar lá, torcendo para o povo pagar. Próximo. Boju, como vai, por favor. Artigo 175. Referente aqui. Acha aquela gravação minha lá da Casa da Polícia. Tá. Página 323 e 324. Não, eu vou aqui pro Bocão mesmo. A gente fala. Emenda apresentada pela vereadora Sabrina suprime o artigo 175 do substitutivo. O artigo 175. Do arbitramento. Aplica-se o critério de arbitramento para determinação do valor venal quando o contribuinte impedir ou dificultar o levantamento dos elementos necessários à apuração do valor venal, o imóvel se encontrar fechado, não for localizado seu proprietário ou responsável, o sujeito passivo ou responsável não forneceu os elementos necessários à identificação do imóvel, fornecendo seja insuficiente ou não mereçam fé. A administração tributária poderá realizar o arbitramento do valor venal do imóvel com base nos seguintes critérios.
Por pavimento, área construída ser considerada igual a 70%. Padrão de construção B da tabela de avaliação das edificações, anexo 2B. Estado de conservação boa, tabela de fatores correcionais da edificação 2C. Parágrafo 2º. O arbitramento que refere a este artigo será realizado sem prejuízo da aplicação das penalidades do artigo 131, 132 e 133 dessa lei complementar. Vereador Zander, a gente está no código, no artigo 175. Não, nesse grande. Página 67. Porque já passou daquela página para essa. Já. Não, embaixo. Aí. Coincidiu. Artigo 175, emenda apresentada por mim para suprimir todo esse artigo. Já que eu apresentei a emenda, vou fazer a justificativa. Sim. Na verdade, senhores, é porque isso aqui dá completamente o poder da prefeitura arbitrar a alíquota do seu imóvel, sem nenhum tipo de restrição. Então, quando a gente pega, às vezes, um fiscal ou um secretário que não tem muito escrúpulos, fica à mercê. Ele arbitra de acordo com o que ele quer, de acordo com o que ele olhou lá. Mais uma vez, não abre oportunidade para o contribuinte se manifestar, não abre oportunidade para o contribuinte recorrer. A gente viu o que aconteceu em relação às cartinhas, em relação ao IPTU do puxadinho. E esse artigo, ele literalmente dá uma carta branca para a prefeitura fazer esse arbitramento. Foi por isso que a gente sugeriu a remoção inteira dele. Em discussão. 175. Todo 175, aí você vira a página para embaixo, para suprimir 68. tudo. Tá? Você sabe o que é essa pressa, né, Sabrina? Para você passar realmente a toque de caixa isso aqui. Gasta um mês para nós estudar isso aqui. Põe umas pegadinhas no código que depois a gente sabe o que eles fazem. Abre brecha. O culpado é o Hélio. Você quer suprimir tudo ele. Todo. Aqui ele fala, por exemplo, com relação ao IPTU. Exatamente. Uhum. A planta de valores. E quando que o fiscal, quando há algum tipo de obra, alguma coisa assim, mas quem informa é o contribuinte, não? Exato, mas aqui ele está tirando justamente essa prerrogativa. Ele está abrindo margem para que ele possa, se o contribuinte informar ou não, mesmo assim, se ele quiser ir lá e mudar, ele muda. É justamente isso. Porque existem mecanismos na lei de você verificar o valor do imóvel. Certo. E aí o que ele está dizendo é dando um cheque em branco. Tá. Aplica-se o critério do arbitramento para dar valor venal. O contribuinte impedir ou dificultar o levantamento dos elementos necessários à apuração do valor venal. O imóvel encontrar fechado, não for localizado seu proprietário. O sujeito passivo ou responsável não fornecer elementos necessários à identificação. A administração tributária poderá realizar o arbitramento do valor venal do imóvel com base nos seguintes critérios. Por pavimento de área construída ser considerada igual a 70%, padrão de construção B, tabela de avaliação das edificações, anexo 2B, estado de conservação boa, tabela de fatores correcionais, edificações, anexo 2C. O arbitramento que se refere a este artigo será realizado sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no artigo 131, 132 e 133. O que vai acontecer, senhores, é o que já aconteceu no puxadinho. É o que vai acontecer nas cartas, que o secretário ele parte do pressuposto que o cidadão ele não fornece os dados, que o cidadão é corrupto. A todo momento esse código coloca o cidadão em xeque, o cidadão em desconfiança. E não, a relação é justamente contrária. O cidadão informa, e aí a gente já previu isso em outro artigo, caso haja inconsistência, aí sim a secretaria vai lá.
Mas deixar essa subseção do arbitramento aberto, o que vai acontecer é que o secretário não vai utilizar isso como exceção. Ele vai utilizar isso como ele fez com a cartinha. Manda a cartinha para 600 mil imóveis e pronto, acabou. Aí ele pega o cadastro imobiliário dele com 600 mil imóveis, faz o cruzamento de dados igual ele acha que está fazendo com nota fiscal de empresa que comercializa produtos de material de construção e arbitra lá, e aí o cidadão é que corre atrás do prejuízo. Posso dar um pitaquinho? Eu acho que a prefeitura gasta muito dinheiro com publicidade e devia gastar um pouquinho para esclarecer a população, né, Zander? Informar que tal dia da semana o fiscal vai estar naquela região para verificar a construção que está com a casa fechada ou não fechada, para a pessoa deixar alguém que possa abrir a casa, mostrar, que hoje nós perdemos o direito de privacidade. Nossa casa hoje tem que ser realmente visitada a todo momento e não tem conversa, doutora Cristina. Então, de forma que eu acho que tinha que gastar um pouquinho mais em publicidade, mostrando que a prefeitura vai realmente tomar tudo aquilo que você não tem mais, você entendeu? Fiscalizando a sua casa. Se você fez uma casinha para o cachorro, vai ter que pagar. Então, de forma que eu acho que você realmente fez uma emenda que eu, no plenário, vou votar favorável. Que aqui eu não tenho direito de voto, mas tenho direito de opinião. Em discussão? Tá. Em votação, que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Vereador, questão de ordem, vereadora. Questão de ordem, vereador. Vereadora, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que intercalasse as emendas que estão avulsas dos outros vereadores, fazendo uma que já está inserida aí dentro da... Porque, de todo jeito, elas serão inseridas em páginas posteriores. Mas... É porque a gente não tem elas aqui, assim, não tem para todo mundo, igual vocês queriam. Não, mas né? aí a gente faz a leitura de uma a uma para que seja justo com os vereadores que apresentaram também, porque nós também temos a cobrança desse setor produtivo no qual nos trouxe as emendas. Não, então, sim. É só ler. Não, mas as emendas estão aí, elas podem ser apresentadas. Não, as emendas, é porque não vai estar disponível para todo mundo. A gente lê aqui. Ok. Porque senão nós nunca vamos deixando elas para frente. Páginas 329 do caderno de emendas. R$ 329, vereador. Estava isso aqui no meio, ó. Vereador, e outra dúvida que eu gostaria de sanar com a comissão é qual o prazo? Nós temos um prazo regimental para que seja colocado em apreciação, para que esse projeto saia aqui da comissão? Não, né? Então, nós podemos trabalhar com tranquilidade, né? Sim. Até porque a sessão está aberta, né, vereador? Ele já está em votação. Artigo 178 do Código. Modifica a subseção 2 da seção 4 do capítulo 1 do título 2 do substitutivo. A manutenção da solidariedade sem subsidiariedade da responsabilidade tributária do proprietário frente ao real possuidor do imóvel gera insegurança jurídica, pois a realidade evidencia que, frequentemente, o possuidor não realiza transferência do bem para sua titularidade ante os custos tributários, emolumentos cartórios que envolvem modificação. Por essa razão, por não corresponder a uma isenção, mas mera definição de ordem de prioridade, deve ser admitida a subsidiariedade da responsabilidade. Senhores, o que a gente está mudando é porque que a todo momento, no texto, no código, ele... 178, inciso 1. Ele coloca aqui, o IPTU é devido a critério da administração pública, por quem exerce a posse direta do imóvel sem prejuízo de responsabilidade solidária. O que a gente está mudando é colocando a responsabilidade subsidiária, porque a solidária, vereador Zander, todo mundo responde. A subsidiária, você tem uma ordem de
de cobrança, né? Primeiro você cobra de quem é responsável primário e aí sucessivamente. Então, o que a gente está mudando é que seja subsidiária e não solidária. Isso. E no parágrafo 1º, que a gente mudou também, são responsáveis pelo crédito tributário incidente sobre o imóvel, compromissário comprador e subsidiariamente proprietário. Nós estamos tirando o solidário do subsidiário. Em vez de ser solidário, nós estamos colocando subsidiário. Foi essa a alteração. Isso também, senhores, o Código Tributário Nacional já prevê isso. O secretário quis inovar. Não existe responsabilidade solidária nesse caso, é subsidiária. Primeiro você cobra de quem deve e aí depois você cobra dos outros corresponsáveis. O que ele está falando é que a prefeitura pode, às vezes, tirar a responsabilidade do primeiro e cobrar do segundo já imediatamente. Tirar a responsabilidade de quem é dono. Exatamente. Não, tira, por exemplo, eu te alugo um IPTU, eu te alugo um imóvel, eu não pago, isso. O responsável é você e não eu que sou Isso, dono. que é o dono. Exatamente isso. É essa alteração que a gente fez. Como? Não, deve ser, tem que fazer no capítulo das isenções, vereador. Isenção ou anistia. Mas a gente tem tempo de trabalhar. Uhum. Quando terceiriza, né? Perfeito. Perfeito. Em discussão? Em votação. Aqueles forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Agora vamos fazer como o vereador Zander colocou. Vamos passar para as emendas apresentadas. Então, não tem a correspondência aí. Primeira emenda aditiva, apresentada pelo vereador Wellington Peixoto, que acrescenta item o anexo 4 do substitutivo ao projeto de lei 035 de 2018, que dispõe sobre o Código Tributário do município. Isenção do IPTU para o imóvel, sede das instituições declaradas de utilidade pública que prestam relevante serviço à sociedade. Essa é a emenda aditiva do vereador Wellington Peixoto. Em discussão. Eu quero discutir, acho justo. Nós estamos fazendo com que os templos religiosos, a maioria tenha. Quando não tem aí, quando uma instituição se declara de utilidade pública, ela passa por um clive para poder ser declarada de utilidade pública, acho mais do que justo. Vereador. Bem, bom dia. Quero aqui me solidarizar com a vereadora Sabrina, presidente da comissão, pelo acidente com a sua irmã. Desejo melhoras. Quero também registrar aqui a presença do Fórum Estadual de Saúde, que é composto, Municipal de Saúde, que é composto pelas categorias que trabalham na assistência e prevenção da saúde. Em relação a essa emenda, vereador Zander, eu acho que é importante destacar que nós tivemos já na legislatura passada uma modificação de entendimento do que é utilidade pública. Então, as exigências hoje são bem maiores, os critérios são mais rigorosos, porque pode passar a imagem de que a gente está liberando a IPTU, mas, na verdade, há um procedimento que passa por essa casa para declarar a utilidade pública. E o tempo de existência dessa instituição e quanto ela presta serviço para a comunidade. Perfeito. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Emenda modificativa que modifica no projeto de lei, artigo 183. Para quem quiser acompanhar. Emenda modificativa apresentada pela vereadora Sabrina Garcês, que modifica o caput do parágrafo 1º do artigo 183, substitutivo do projeto. O sujeito passivo poderá impugnar o crédito tributário regularmente constituído no prazo de 30 dias contados da notificação. O prazo para impugnação específica para o lançamento anual do IPTU será de 30 dias, contados o dia do vencimento da primeira parcela. Na verdade, é porque a prefeitura deu um prazo de 15 dias, no atual código é de 30, no novo ela reduziu para 15, nós estamos restabelecendo os 30 dias.
para que o cidadão tenha mais condições de poder fazer sua defesa. Em discussão? Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Vamos para as emendas apresentadas, que não tem no nosso caderninho. Emenda modificativa de autoria da vereadora doutora Cristina. Altera as alíneas A, B do inciso 1 e inciso 2 do anexo 4 das isenções fiscais. Isenção parcial de 30% do IPTU no prazo de 2 anos após o início da atividade da primeira empresa do interessado implantada num polo de desenvolvimento econômico. Isenção de STI na primeira aquisição de imóvel destinada à implantação de empreendimento, ficando condicionado ao prazo de 2 anos para o início da atividade. Isenção parcial de 30% do ISTI na primeira aquisição de imóvel destinada às instalações, ao funcionamento de empresas, nos arranjos produtivos locais, nos termos de um plano diretor de Goiânia, ficando condicionado ao prazo de 10 anos para o início da sua atividade. Em discussão. Bem, essa emenda é a defesa do centro da cidade e dos polos produtivos, né? Nós tivemos uma reunião junto com o setor produtivo e fica claro aí, vereador Paulo, a mudança de endereço da atividade produtiva. As pessoas atravessam a rua e passam a pagar em Aparecida, que é 2%, ao invés de Goiânia, que é 5%. Então, nós estamos tentando também a retomada do centro da cidade, de ocupação dos imóveis que estão abandonados. As pessoas não têm mais interesse pela insegurança, pelo abandono, pelo descrédito que o centro da cidade representa hoje. Lembrando sempre que é a alíquota mais alta do IPTU, né? Ela incide sobre o centro da cidade, que no surgimento da nossa capital, na construção da capital, era o setor mais valorizado e, ao longo dos anos, vem sofrendo essa desvalorização. Nós temos um projeto no centro que valoriza o empreendimento da economia solidária, que é voltado para mulheres. Então, a gente já tem esse trabalho sendo desenvolvido, seria mais um incentivo, e aí sim um incentivo fiscal, né? Então, eu quero pedir aí o apoio dos colegas para essa pauta do centro e da economia criativa e solidária. Queria dar um pitacozinho. Quero parabenizar a doutora Cristina. Chega no Parque Ateneu, o Parque Trindade é divisa de avenida. A alíquota lá é 2%, enquanto Goiânia é 5%. Nerópolis é 2%. Então, de forma que eu acho que Goiânia está perdendo a arrecadação e o povo está saindo de Goiânia. E quanto ao comércio central, hoje a periferia tem avenida comercial, Zander, tem mais movimento que no centro de Goiânia. As grandes empresas estão se instalando na periferia, o Fujioka, Novo Mundo, essas grandes lojas. E aí o que acontece? Lá estão vendendo mais, enquanto aqui no centro eles estão só enrolando, porque o centro ficou tumultuado, não tem área de estacionamento, não tem nada. Então, de forma que eu quero parabenizar a senhora, dizer que o comércio central tem que ter mais respeito, porque foram os pioneiros, então aqui se paga por uma coisa que realmente não tem o mínimo sentido de segurança, as ruas tudo degradadas, calçadas. Então, de forma que eu quero parabenizar a senhora. Em discussão, em votação, que eles forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Vereador Milton, obrigado pela presença. Nosso suplente senador. Vamos passar para a próxima emenda. Essa já foi aprovada? Página do caderno de emendas 357 a 359. Senhores, eu acredito que essa emenda seja a mais controversa e eu sempre trato tudo com muita clareza para evitar qualquer tipo de especulação. Essa tem sido a nossa conduta aqui na CCJ. Mas foi uma emenda também construída com um passe municipal. Mas o secretário disse que não enviaria. Página 357 a 359.
quando a primeira proposta apresentada pelo secretário, que está aqui em relação às alíquotas dos imóveis, que é o que a gente concorda, uma alíquota diferenciada de acordo com o valor do imóvel, mas ele pegou a última parte e sobrecarregou demais, que eram imóveis acima de R$800 mil. É claro que quem tem mais tem que contribuir mais, e eu sou a favor disso. Mas a maneira com que ele fez, ele estava distribuindo um aumento de arrecadação de mais de 20 milhões entre menos de 1% dos imóveis. Então, alguns imóveis iriam ficar muito sobrecarregados. O que foi a emenda estudada como secretário e a emenda que ele aceitou, que ele disse que não vai, ele, enquanto secretário, não ia aceitar nenhuma outra mudança nessas alíquotas que não fosse essa. O que nós fizemos foi unificar os imóveis acima de 300 mil, aliás, de 500 a 800 mil, uniformizar na mesma alíquota. E aí, passando essa alíquota de 0,4 manteve 0,4. De 0,325 a 0,35, que é uma diferença que dá menos de R$10 no boleto. Como eu disse, foi uma emenda muito trabalhada, a gente abriu o cadastro da prefeitura, fizemos todos os estudos, e é o mais justo que a gente encontrou dentro desse sentido. Então, eu não sei como que os senhores pensam sobre isso, mas manter a proposta do passo realmente você inviabilizar muitos imóveis de Goiânia. Eu estou falando de imóveis no centro, por exemplo, doutora Cristina, que tem o seu valor venal alto, mas que, quando você vai jogar, o projeto original estava aumentando mais de 400% só nesses imóveis. Então, para evitar isso, a gente diluiu nessas outras categorias, mas acima de R$500 mil. Eu queria saber... Preservando a parcela realmente mínima, que é até R$300 mil, que é a maior parcela e são os mais pobres. Democraticamente, o secretário então falou para você que essa ele aceitava. É a única que ele aceitava. Agora, nós estamos aqui como vereador fiscal do povo para legislar e fiscalizar e cobrar. Nós não temos direito de opinar. Quer dizer, nós temos que defender a população, principalmente as mais carentes, né, Osana? De repente ele acha que ele é o bambambam, é o dono da verdade, fica difícil de discutir. Eu quero parabenizar você por ter realmente enfrentado. Se realmente vem beneficiar os pequenos contribuintes, eu vou ficar muito feliz com isso. Eu já acho que tem duas vertentes, né? Se ele aprova, se ele é favorável e não coloca as alíquotas, não quer mexer nas alíquotas, eu queria entender o porquê. Assim, eu particularmente, Sabrina, acho que Vossa Excelência poderia sobrestar essa emenda. Não tem jeito, vereador. Ou a gente aprova ou rejeita. Não tem vistas, não tem jeito de... Eu tenho dificuldade de votar essa emenda, porque, na verdade, esse estudo, ele não estou dizendo o estudo da senhora, eu acho que esse estudo ele tinha que ser muito mais aprofundado, e acho que ele tinha que ser aprofundado, inclusive, quando há a discussão da planta de valores. Eu, particularmente, sou favorável, Milton, você que trabalha aí com a construção civil, que tem aí alguns imóveis nos países de primeiro mundo, e principalmente em alguns estados dos Estados Unidos, quem fala o valor venal do seu imóvel é o contribuinte. Só que o Estado tem o direito de primeira compra. Então, o cara não mente. Né? Nós temos que fazer um recadastramento urgente, porque existe uma fantasia, Paulo. Por exemplo, quando se fala que quase, se eu não me engano, Sabrina, não sei se é 70 mil ou 90 mil imóveis são praticamente isentos de IPTU em Goiânia num hall de 600 mil. É uma mentira. Não são lotes, eu digo imóveis, entre lotes e casas. É uma mentira, porque R$20 cobrados de um IPTU para quem ganha R$900 é 20% do seu salário. Ele compromete, ele não é praticamente de graça, Rubim. Então, eu acho que essa discussão nós tínhamos que aprofundar. Eu não sei se existe, Vossa Excelência conhece muito mais da comissão do que eu, né, a possibilidade de sobrestamento. Eu acho que existe, sim, porque se nós estamos fazendo a inserção, votando uma emenda com a outra... porque já foi colocado em discussão, vereador. Mas Vossa Excelência pode sobrestar, ué. Oi? Não.
aqui mesmo. Vossa Excelência tem a prerrogativa como presidente de sobrestar a emenda. Pois é, mas assim, ela tem que ser analisada. Não, ela vai ser analisada por essa comissão, mas eu digo para que a gente tenha, talvez, subterfúgios maiores, tempo para a gente poder analisar. Então, Vossa Excelência pudesse sobrestar ela, é uma emenda importante, e, no final, a gente discutir com mais propriedade, ouvindo também o segmento organizado, ouvindo a própria prefeitura, para que a gente não possa ocorrer em erro. Minha assessoria falou que pode, desde que a gente vote ela antes do encerramento da sessão. Só uma questão de ordem. Eu tenho muito receio dessa discussão, porque justamente pode estar inserido nesse projeto já um aumento de IPTU para a prefeitura não precisar se desgastar lá na frente. Doutora Cristina. Então, essa é meu receio, porque como já são 5 anos de um desgaste anual com o aumento de IPTU e com a não abertura para discussão em relação às alíquotas, porque a prefeitura quer atualizar a planta de valores, mas não quer discutir a alíquota, né? Então, talvez o caminho trilhado seja que é a reforma do Código Tributário. Eu tenho muito temor em relação a isso, mas eu concordo com o vereador Zander. Eu quero me aprofundar mais dessa questão específica, exatamente, fazendo cálculos, inclusive, em relação a imóveis no centro, no Marista, para a gente entender o que está proposto aqui, vereadora Léia. Porque talvez, repito, eles já tenham embutido aqui o aumento do IPTU para nos tirar o ano que vem essa discussão. Foi duas coisas feitas aqui. Foram duas coisas feitas aqui. Antes, nós tínhamos aqui em Goiânia uma parcela da população que não pagava IPTU, porque o seu IPTU era muito baixo. Isso foi retirado. Todo mundo de Goiânia vai pagar, isso está incluso aqui. E também esse aumento substancial na última camada, que não representa 1% dos imóveis em Goiânia. E aí... Mas... E também, como a gente está discutindo a alíquota diferente da planta de valores, o que vai acontecer? O secretário, a tabela que ele apresenta para a gente, ele apresenta uma tabela irreal, com imóveis aqui em Goiânia, centenas, milhares de imóveis, valendo até R$50 mil. Eu quero que o secretário me apresente... Eu quero que o secretário... Então, ele criou algumas alíquotas menores aqui na faixa de baixo, mas que a gente sabe que quando ele atualizar a planta de valores, não vai se aplicar. Eles vão subir para a categoria de cima e aí o aumento vai ser substancial. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essa emenda, porque no primeiro momento... Nossa, está diminuindo, mas não está. Porque quando houver atualização da planta de valores, você esquece, você vai passar para a categoria de cima e aí a alíquota está bem salgada. Então, até para que valorize a sua emenda, Sabrina, essa é uma discussão... A Cristina foi no ponto. E aí, Milton, vou chegar lá, vou usar você de novo, que é um homem bem-sucedido, se Vossa Excelência me permite. Quando eu majoro a cadeia produtiva, eu vou ter 100% de nada, porque quando eu estou aqui para pagar um IPTU de um imóvel meu, em que eu dou 200 empregos, Glória, eu vou demitir, porque eu não vou dar conta de pagar um IPTU que era 1.000, passa a custar 15 mil. Exatamente. Então, eu vou ter aquele negócio dos 5% de ISS. Nós estamos tendo 100% de nada. Se nós tivéssemos 2% de ISS, 2,5%, 3%, para ter competitividade, nós teríamos 100% de tudo. E outra coisa, a injustiça fiscal, ela acontece, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui claro. Nós temos um amigo senador, que é muito amigo seu, que mora... Nós temos a injustiça fiscal dentro da mesma localidade. Nós temos um senador, por exemplo, um advogado, que mora numa casa, num condomínio fechado, em que a casa tem 1.500 metros. E eu mudei para o condomínio fechado, porque eu comprei o lote quando lançou o condomínio fechado, fiz uma casinha lá de 400 metros, e a minha alíquota é a mesma da dele. É errado. A condição de contribuição dele dentro parece contraditório o que eu estou falando. Mas é injustiça fiscal. Nós temos que achar esse equilíbrio para que ele não seja majorado, mas para que ele seja cobrado de acordo com a justiça. Por exemplo... Esse mesmo senhor que mora numa casa de 3 mil metros quadrados no condomínio fechado Araguaia, ele paga a mesma alíquota do que a dona Maria, que mora do outro lado do muro, no Água Branca. Olha que absurdo, Paulo. Então,
essa discussão, nós não podemos tirar o protagonismo dela. Por isso que eu quero deixar ela, porque a Cristina tem razão. Nós podemos estar votando aqui um aumento substancial no IPTU sem discutir, sem precisar discutir lá na frente. Vamos dar uma aceleradinha, vereador? É porque a gente já passou. Eu gostaria que você, como a presidente da comissão, me informasse onde você compra um lote de 50 mil reais em Eu Goiânia. também que eu quero comprar. Eu quero saber, porque no cemitério Palmeira eu comprei há muitos anos atrás, deve Vereador, estar eu em tô torno de falando de 30 lote mil. não, que ele está falando de edificações. Pois é, mas o que eu quero falar para você, aonde tem lote em Goiânia de 50 mil reais? Quer fazer realmente, como o Zander falou, fazer uma em cima disso aqui para depois majorar realmente. É exatamente coitado. isso que vai De forma, acontecer. eu acho que o tempo que o Zander pediu à doutora Cristina, eu acho que é razoável. A gente e podia nós vamos ter. marcar uma reunião à tarde para discutir A hora só que você essa quiser, eu questão tô das pronto. alíquotas. Pode ser? Não, a gente define um dia. Vamos passar para a próxima emenda, então. Mas o senhor tem todo direito de fala, vereador. Eu também não faço, não. Eu já estou aqui nesse parlamento há 30 anos e cada administrador que chega, o intuito dele praticamente é matar o cidadão para arrecadar. Certo? Mas não é, eu sou a favor da arrecadação, sou a favor de aumentar o tributo, não sou a favor de cobrar baixinho, não, porque a prefeitura Claro. também não dá conta de administrar. Eu acho que ninguém é. Mas eu acho que deveria ter uma emenda nesse projeto, uma emenda bem clara nesse Código Tributário, o seguinte, eu estou falando isso para você porque aconteceu comigo ontem, atrás de um prédio que eu tenho ali na Vila Monticelli, eu comprei o imóvel, eu comprei não, qualquer um de vocês quiser pagar e ficar com ele, porque eu comprei porque o vizinho, todos os vizinhos que às vezes acontece, acham que a gente dá conta de comprar tudo lá. Não é isso que a gente quer. Então, a gente tem uma renda, né? A gente tem uma renda. Então, a renda de aluguel, ela é investida em imóvel. Chegou lá para vender o imóvel. Eu falei, quanto você quer? 250 mil. Eu peguei e falei, você quer 200? Ele falou, mas... Eu falei, só tem 200. Aí, no fim, chegamos até um de 230 mil. Aí, vou fazer a avaliação, fui à prefeitura. Sabe quanto que eles avaliaram lá? 380 mil reais numas casinhas velhas que vai desmanchar. Então, quer dizer, precisar de uma emenda, porque o que está acontecendo? O valor venal em certos locais, não estou dizendo todos, isso foi numa área, Paulo, que na época da planta de valores eu botei o mais baixo, praticamente, de todos da região. Eu consegui brigar e fazer uma cor para colocar lá mais baixo no valor venal. Está nessa situação no momento que eles deram aí no passado. Quer dizer, os imóveis hoje, que é de 360, você tem lá de quanto você quiser, 280, 260, quer dizer, está fora do contexto, está fora. Então, a prefeitura deveria ter uma banca de avaliação, que eu acho que ela tem, mas não tem, que eles não fazem isso, para fazer essas correções. Ou o seguinte, eu falei, não vale. Eu falei, então quanto você dá? É o que você falou. Quanto você dá? Eu falei, não, você acha que vale 360, então pago aí. Então, te deu uma emenda para garantir o valor real. Pois é, vereador certo, Milton, a gente está tentando fazer isso. Inclusive, a gente fez uma emenda aqui, aprovada por SCCJ, garantindo que seja considerada depreciação do imóvel na hora que você faz esse cálculo. Porque não existe isso no município. O município não avalia se o seu imóvel ele se depreciou ou não. Só se valoriza. Então, a gente está tentando trabalhar nessa linha que o senhor fala, que é muito pertinente. Parabéns. Eu dando um exemplo aqui, concluindo, em frente ao Florência, um sobrado lá que entrou numa negociação, o sobrado entrou no valor de R$1 milhão, e deve estar lá para qualquer um que quiser pagar R$1 milhão, pode lá comprar o sobrado. Ele entrou, foi fazer a avaliação R$1,5 milhão. Gente, os imóveis caíram os imóveis baixaram o preço. Tem O país imóvel quebrou, todo o país dia. quebrou. O país está em situação difícil. Se está difícil, vocês sabem. Então, eu acho que precisa ter uma emenda aí para garantir isso. O verdadeiro valor venal do imóvel, para pagar o valor verdadeiro. Porque ninguém quer deixar de pagar. É o que o Zander falou, Milton. Nos Estados Unidos, o cidadão que põe o preço do imóvel. Porque quando for vender, a prefeitura sabe, o Estado sabe quanto vale. Em discussão. Próxima emenda aditiva apresentada pela vereadora Leia. O artigo 166, parágrafo 2º, passa a vigorar com a seguinte redação. Desculpa, do vereador Zander e da vereadora Leia. Passa a vigorar com a seguinte redação. Acresce o inciso 3º.
as construções para abrigo de animais de até 2 metros quadrados de área por animal. Claro, por favor. Posso explicar, Leia? Você explica. Porque, na verdade, eu fui convidado pela vereadora Leia e quero agradecer, porque, no que tange a questão da causa animal, ela sabe do meu envolvimento e quero, de verdade, te agradecer por ter me convidado para essa emenda. É porque é exemplo do que existe o IPTU do puxadinho, as pessoas que têm as construções em abrigos de animais, que estão todas endividadas, eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo claro do que aconteceu comigo, Leia. Você vê o tanto que essas pessoas estão endividadas. Aí a pessoa foi lá construir uma casinha lá, um canilzinho lá, e foi tributado no IPTU. Então, o que nós estamos fazendo? Até de casinha de cachorro. O que nós estamos fazendo, Milton, é para aquelas construções, aqueles boxes, das chamadas baias, né, para os animais, sejam isentas, desde que atendam a essas especificações, que são as especificações técnicas. Então, as pessoas que militam, eu participo hoje de 16 grupos, Leias, de 256 pessoas sobre a causa animal. Não conheço nenhuma que não deva pelo menos R$4.000 para uma clínica. E isso com as clínicas já dando desconto, não cobrando consulta quando se interna. Vou te dar um exemplo claro disso. Eu fui participar de um programa de TV e chegou lá, o jornalista me mostrou 4 animais, Paulo, que estavam abandonados e o senhor ajuda eles, vereador? Tem que ajudar. Está lá a conta que eu paguei anteontem, quase R$6.000 dos 4 animais. Então, isso demonstra o quanto essas pessoas que querem ajudar, já que não existem políticas públicas para... Né, nós estamos vendo aí a Casa da Acolhida, o que aconteceu, uma pessoa morreu lá dentro, ficou 3 dias morta, 2 dias morta, a pessoa, não foi ninguém nem no quarto, então esse povo não está nem comendo, nem bebendo. Né? Você já imaginou para os animais, né, meu líder? Então, eu quero agradecer a Leia por ter me convidado e contar com o apoio de todos. Quer falar, vereador? Alguma questão de ordem, por favor, presidente? Presidente, uma questão de ordem, por favor. Registrar a presença da nossa companheira Dalva, que é da área da saúde, uma grande amiga que nós temos, lá na região do Santa Fé. Bom, essa nossa emenda que apresentamos em conjunto, eu e o vereador Zander, ela busca realmente solucionar um grande questionamento dos moradores, né, sobre a incidência do IPTU em construções de abrigo para animais, especialmente as conhecidas casinhas de cachorro. Entendemos que a construção de abrigo para animais não é um fator de valorização do imóvel. Portanto, deve ser excluída da base do cálculo do referido imposto. E trata-se de cuidar do bem-estar animal, não devendo o proprietário ser penalizado com uma mais carga tributária, principalmente por construir um abrigo em sua residência a fins de dar o maior conforto para seu animal de estimação. Então, ano passado, realmente, né, os contribuintes foi penalizado, né, principalmente quando receberam aquela cartinha da maldade, realmente o puxadinho. Então, infelizmente, nós queremos que o contribuinte tenha, né, como prioridade, né, em estar levando o melhor cuidado ao seu animal, sem ser, então, penalizado com essa grande carga tributária. Muito obrigada. Em votação. Que eles forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Uma questão de ordem, presidente. Por favor.